Bom, nesses últimos dias estamos vendo o embate entre Lula e o presidente do Banco Central, onde muito se discute sobre a redução ou a manutenção da taxa de juros. E o meu intuito aqui nesse vídeo não é adotar e defender um lado, até porque quem acompanha o canal sabe bem o que eu defendo, mas o intuito é explicar sobre a atuação do Bacen e como ele pode interferir na economia através do uso das políticas monetárias. E antes você deve entender que o controle inflacionário, né, ele se dá via taxa de juros, pela chamada regra de Taylor, que é o cerne do regime de metas de inflação, seguido aí por vários países, que foi adotado pelo Brasil desde 1999. Bom, primeiramente você deve entender quais são os tipos de política monetária, que na verdade são duas. E a primeira delas vamos tratar agora, que é a política monetária expansionista, que é feita por meio de medidas para poder aumentar a quantidade de moedas. E assim, quanto maior a quantidade de moedas, é possível você obter empréstimos bancários mais baratos, que acaba significando aí redução da taxa de juros, já que os bancos, por sua vez, acabam dispondo de mais recursos para poder emprestar, já que há mais dinheiro em sua posse. E se tem muito dinheiro, os juros eles vão cair. E o que você tem que entender é que as menores taxas de juros tendem a estimular a economia via demanda. Isso ocorre por quê? Porque é mais fácil e barato captar empréstimos, o que estimula as pessoas e empresas a consumirem mais bens e serviços. No entanto, ampliar essa produção acaba levando mais tempo porque você precisa de novos investimentos para poder aumentar a capacidade produtiva. E assim, acabamos tendo a procura desses produtos maior do que a oferta. E em consequência os preços eles acabam subindo, ou seja, acaba tendo a inflação. Aí entra o Banco Central, que opera na política monetária com base naquilo que ele acredita ser o nível adequado de moeda, a fim de perseguir o principal objetivo dele, que é a estabilidade de preço. É claro que ele não foca suas políticas apenas nisso, né, podendo priorizar outros objetivos como a manutenção do emprego, o crescimento econômico. No entanto, sob a vigência do regime de metas da inflação, que foi adotado no Brasil, né, assim também como em diversos outros países, o principal objetivo é a estabilidade de preço. Né? Por outro lado, nós temos também o Bacen agindo no esforço para poder diminuir a quantidade de moeda na economia. E o que você tem que entender é que a moeda ela é uma mercadoria como qualquer outra, né? E a escassez dela vai acabar encarecendo-a. Com isso, a menor quantidade de moeda acaba ampliando o seu valor, que vai tornar os empréstimos bancários mais caros, uma vez que é um cenário em que os bancos vão ter menos recursos para poder emprestar. Isso vai fazer o quê? Com que eles acabem adotando políticas mais rígidas na hora de conceder esses empréstimos, inclusive praticando taxas de juros mais altas. Né? Então as empresas, por sua vez, elas vão acabar tendo mais dificuldade de poder captar recursos e com isso elas vão acabar investindo menos, o que acaba diminuindo a atividade econômica. Isso é feito quando o Bacen ele entende que a inflação está mais alta do que o desejado, né? Então ela vai se utilizar da chamada política contracionista, elevando a taxa de juros e reduzindo o ritmo da atividade econômica, diminuindo assim a inflação. E há, portanto, uma relação inversa, né, entre a inflação e a taxa de juros. Então quando você quer reduzir a inflação, você aumenta a taxa de juros, que acaba por reduzir a demanda de bens e serviços e também há um desestímulo à atividade econômica. Ao passo que quando a inflação é considerada baixa, é possível se reduzir a taxa de juros a fim de estimular a economia. Então finalizo por aqui, né? Agradeço por vocês terem me acompanhado, né? E fiquem atentos aí, porque os próximos vídeos vamos abordar um pouco mais sobre essas funções do Bacen, né? E é isso. Forte abraço.